Gênesis capítulo 30, do versículo de número 40 até o versículo 43. Então separou Jacó os cordeiros e pôs a face do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, ele pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. Versículo 41. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos dos rebanhos dos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não colocava. Assim as fracas era de Labão, e as fortes era de quem, gente? Quem que quer a ovelha forte, diga aleluia. Não, quem que quer a ovelha forte, diga glória a Deus. É isso aí, irmão. Mas vamos lá. Depois o versículo 43 diz aqui que é maravilhoso, que você precisa pegar com uma palavra profética para a sua vida, porque eu pego para a minha. Qual é o versículo 43? O que que diz aí? E cresceu o varão de grande maneira, que teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentas. Diga aleluia. Você sabe que no meio do crescimento vem muito rebanho, servos, servas, camelos, mas também vem alguns jumentos. Fala ai, ai, ai. O que importa é crescer, diga comigo, o que importa é crescer. Então balança o vizinho da direita e da esquerda e falou assim: chegou a hora de crescer. Fala para ele aí, chegou a hora de crescer. Vamos lá, Jacó, chegou a hora de crescer, Jacó, vamos lá. Aleluia. Irmãos, vamos lá, deixa eu ver aqui, eu vou ver se eu consigo concentrar aqui um tempo em 25 minutos para eu falar isso. Essa mensagem eu quero dar aí um título para ela, que é fortalecendo e multiplicando o seu rebanho. Eu vou repetir, fortalecendo e multiplicando o seu rebanho. Não é novidade para ninguém aqui que Jacó, ele era um pastor de ovelhas. Jacó foi durante muito tempo um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas. E você sabe, Jacó, ele tinha uma graça de Deus para fazer com que o rebanho prosperasse muito grande. O Labão, que era o seu sogro, ficou de olho nisso, falou: vou botar esse cara para multiplicar muito. E aí começou a trabalhar com Jacó, e Jacó foi ali multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando. E o que aconteceu é que o Labão, que ele pode ser visto em uma tipologia bíblica, ele pode ser visto aqui nesse texto como uma pressão do inimigo para parar com a reprodução sadia, com a reprodução de alguém que caminha debaixo de uma bênção divina. Estão pegando isso aqui? O que acontece? Então, Jacó, ele começa a trabalhar para que, dentro de toda a armadilha que o Labão estava tentando preparar para ele, ele consegue trabalhar a reprodução do seu rebanho, mesmo com todas as armadilhas que Labão ele armou. Ele consegue pegar ovelhas que eram fracas e ele transforma o seu rebanho, que para Labão deveria de ser um rebanho de ovelhas fracas. Ele consegue pegar aquela ideia que Labão tinha que iria acontecer com ele e transformar no contrário. Ele, ao invés de se multiplicar com ovelhas fracas, ele pega um rebanho de ovelhas fracas e ele multiplica elas em um rebanho de ovelhas fortes. Misericórdia, eu fui o primeiro a tomar na cara aqui, não desliguei o telefone celular. Então pode meter o pau em mim aí, irmão, aleluia. Como é que um pregador vai pregar com o telefone desligado? Está errado, e toma na lata mesmo. Mas vamos lá. Então, o que nós aprendemos aqui com Jacó? Porque todos nós queremos fortalecer o nosso rebanho e ver o nosso rebanho multiplicar, sim ou não, gente? O diabo, ele quer que o rebanho saudável, ele deixe de se multiplicar.
O diabo quer que o rebanho de Deus ele não quer que o rebanho de Deus fique nas mãos de pessoas que vão cuidar bem das ovelhas. Então, uma série de coisas que o diabo ele arma para que nós não estejamos pensando em multiplicar as ovelhas, em cuidar das ovelhas fracas, fazer elas se tornarem ovelhas fortes e multiplicar. E isso está dentro do contexto da consolidação, porque todo pastor e todo líder, ele precisa ter um coração voltado para consolidar, diga consolidar. Tá, como é que nós então aprendemos aqui com Jacó a fazer isso daí na prática, para eu ser um bom consolidador, aonde eu vou transformar a ovelha fraca em ovelha forte, e eu vou multiplicar todas as ovelhas, fazendo com que elas sejam fortes? Como é que nós aprendemos com Jacó isso? Vamos lá, primeiro aprendizado que eu tenho com Jacó. Jacó, ele pegou as ovelhas em que o Labão não queria pegar. Primeiro princípio: queira as ovelhas que ninguém quer. Escute, o grande segredo para você multiplicar é você ficar de olho naquelas ovelhas e que ninguém quer cuidar. É talvez uma pessoa que ela é tímida demais, é talvez uma pessoa que ela se mostra inexperiente, que ela se mostra faladeira demais. Essas pessoas são as pessoas que normalmente, quando são bem trabalhadas, elas reproduzem muito, diga aleluia. Eu tenho um monte de gente aqui na igreja assim. Se você observar, as negras e salpicadas, as ovelhas negras e salpicadas, segundo o texto que nós lemos aqui, elas tinham pouco valor. Labão não queria as ovelhas negras e salpicadas, Labão queria as ovelhas branquinhas. Ele falou para Jacó, Labão falou para Jacó: você pega aquelas que estão manchadas, a branquinha vem para mim. Sabe o que Jacó falou? Tudo bem, fechado, toca aqui, ó, deixa que eu pego, as feinhas todinha é minha. Pergunta para o teu vizinho: você quer pegar as feinhas, irmão? As feinhas são aquela que ninguém quer. As feinhas são aquela despreparada. Você sabe qual é o grande problema no processo de multiplicação saudável de uma igreja? É porque nós estamos olhando muito aquelas pessoas cheias de habilidade, cheias de talento, e que no final das contas dá uma dor de cabeça violenta da mar. Diga ai, ai, ai. Então começa a focar a consolidação em quem? Começa a focar a consolidação naquelas que são feinhas. É feinha, mas a bênção de Deus está ali, diga aleluia. Aliás, fala para o seu vizinho: você é feinho, mas é maneiro. Obrigado. Sabe, gente, quando Jacó pegou aquelas ovelhas que ninguém queria, eu imagino que isso aqui agradou o coração de Deus. Eu acredito muito que Deus olha isso da mesma maneira hoje. Quando um pastor, um líder, ele olha isso daí, aqueles que ninguém quer, o coração de Deus se agrada. E é por isso que a Bíblia diz lá no Novo Testamento, de que Deus pega as coisas loucas para poder confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. É esse o segredo, irmão, é esse. É pegar quem não tem, quem ninguém dá nada, são esses. É esses. E a gente precisa ter radar ligado para isso na igreja. Radar ligado. Oh meu Deus. E um dos grandes segredos para isso é ter duas coisas: compaixão no coração, porque eu só consigo pegar gente que ninguém quer quando o meu coração está cheio de compaixão. E posso falar uma coisa? Isso é algo que nós podemos orar a Deus pedindo. Eu mesmo peço: Deus, coloca compaixão no meu coração pelos perdidos. Por quê? Na medida do tempo que nós vamos cuidando de pessoas, principalmente nós pastores, a gente vai cuidando aqui, sofre uma decepção aqui, e outra decepção ali, e outra decepção acolá. Então é natural, não estou dizendo que é normal, é natural que vai gerando um certo bloqueio em nós, e a gente vai ficando, vai perdendo a compaixão. Não, cada um com o seu. Então o que é que eu faço todo dia? Deus, me dá compaixão pelas pessoas perdidas, difíceis e problemáticas. E só com a graça de Deus que a gente conhece isso, consegue isso. Você já fez essa oração? Deus, me ajuda a cuidar dessa gente difícil.
Você já fez essa oração? Eu faço. Me ajuda a não desistir, porque se eu for deixar no meu natural, eu já tomei tanta lambada que eu iria querer passar longe de gente. Eu ia querer cuidar de gente para quê? Eu ia passar longe. Então, como é sobrenatural, eu falo, Deus me ajuda. Quantos querem pedir essa ajuda para Deus aqui hoje? Diga aleluia. Segundo princípio aqui, ó, que eu aprendo com Jacó, para multiplicar o rebanho com ovelhas fortes. Se eu quero ser como Jacó, eu preciso aprender a não desprezar o meu rebanho quando as minhas ovelhas forem fracas. Eu vou repetir. Não despreze o seu rebanho quando as suas ovelhas forem fracas. Se você fosse avaliar ali as ovelhas de Jacó e as ovelhas de Labão em uma questão comercial, as ovelhas de Jacó que ele escolheu não tinha nenhum valor comercial, era fraquinha, não dava lucro nenhum. Eu vou repetir, não dava lucro nenhum. Só que Jacó, ele não desprezou isso. Se nós começarmos a olhar essas ovelhas sem desprezar, aquilo ali não vai dar em nada, é muito frio na igreja, é muito carnal, tente avaliar, porque uma ovelha fraca, nós não podemos desprezar um rebanho de ovelhas fracas, principalmente o pastor que está começando agora, seja uma igreja ou seja um modelo em célula. Sabe o que você vai ter? Você vai ter um monte de gente fraquinha. Você vai ter um monte de gente que não vai se envolver com muita coisa. Você vai ter que ser aquele pastor que se vira nos 30, aquele pastor que tem que cuidar na mesa de som, aquele pastor que tem que de vez em quando cantar até mesmo no playback, porque ele não tem músico. E aí ele olha, mas ninguém levanta para aprender um instrumento, mas não tem gente para ajudar a fechar a porta da igreja. Fala ai. Aí sabe o que acontece? Mesmo no meio dessa loucura toda, você tem algumas ovelhinhas ali com você. E aí o segredo que eu estou te dizendo é o seguinte: não é porque você não consegue ter essa mão de obra ainda que você vai desprezar esse rebanho que Deus colocou nas suas mãos para você começar a sua jornada. Porque qual é o problema de pastores que não conseguem fortalecer o seu rebanho? Eles desprezam o pouco que tem. Então toda vez que você despreza um pouco que Deus te deu, você está passando um sinal para o céu que é: eu não estou preparado para receber o muito. Não despreze. É um pouquinho, pastor, são 20 pessoas que eu tenho lá, mas são 20 pessoas complicadas demais. O povo é descompromissado, eles não querem nada com a hora do Brasil. É mesmo, meu irmão? Então agradeça a Deus que você tem esses 20 lá, porque é com esses 20 que Deus quer transformar a sua vida, para que você possa transformar a vida de outras pessoas. Não despreze esses pequenininhos, não despreze. Princípio de multiplicação no Novo Testamento. Eram 5.000 pessoas ali, seguindo Jesus. Olha, eu dei esse treinamento aqui há pouco tempo, agora para a minha equipe aqui. 5.000 pessoas lá, esperando para poder comer, caminhando, aprendendo os ensinamentos de Jesus, barriga roncando. E Jesus fala bem assim: e aí, Felipe, o que tem aí para dar para esse pessoal aí? Aí um dos discípulos fala assim: Senhor, não tem nada para dar não, manda o povo embora. Que? Mandar embora? Não tem como mandar embora. Mas se não mandar embora, vai ter que ter dinheiro, porque é uma multidão. Como é que a gente faz? Então, alguém fala bem assim: tem uma ovelhinha ali que ninguém dá nada por ela. É um menininho. Ele não tem experiência nenhuma com nada. Então Jesus fala assim: pois é esse que ninguém dá nada por ele, que vai alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Traz ele aqui. Agora pensa comigo, irmão. Ao lado de Jesus tinha um monte de marmanjos experientes. Os caras caminhavam para cima e para baixo com Jesus, sabiam que Jesus ficava falando muito tempo, e porque Jesus ficava falando muito tempo, o povo ficava sem comer, e dava fome no povo, e aqueles marmanjão nem pensaram nisso. Mas um menininho, pequenininho, levou 5 pães e 2 peixinhos. E foi esse menininho, pequenininho,
que proporcionou um dos maiores milagres de multiplicação na Bíblia. Quem é o menino pequenininho lá? Quem é o menino, ou quem são os meninos pequenininhos da sua igreja, pastor? Quem são os meninos pequenininhos lá? Você imagina comigo se os discípulos desprezam, ia ter alimento para 5.000 pessoas? Nada, não ia ter nada. Então não despreze. Você pode ter um rebanho pequenininho, não despreze. É com esse rebanho pequenininho mesmo que Deus vai fazer um grande milagre de crescimento, de multiplicação lá nessa igreja. É com esse rebanho aí. Não despreze ele, porque se você desprezar, você vai fazer os céus fechar. Não despreze. Aliás, uma coisa que eu quero aconselhar você a fazer é constantemente você dizer para esse rebanho que você tem lá, mesmo que eles não estejam trabalhando muito, mesmo que eles não estejam, alguma coisa eles estão fazendo, então agradeça pelo que eles estão fazendo. Então faça com eles assim: gente, eu queria agradecer vocês, nosso culto quarta-feira, puxa vida, talvez foram 10 lá, vocês falam, quero tanto agradecer porque você saiu do seu trabalho e poxa vida, vocês são muito nota 1000 mesmo, que bom que nós estamos juntos, aleluia. Faz isso. Faz isso através de uma oração. Sabe como é que eu oro aqui na terça-feira? Nós temos uma reunião aqui terça-feira de 7 às 8. Tem um monte de pastor que fala, como é que você consegue reunir o pessoal? Porque normalmente o cara tem que sair do trabalho, não dá nem tempo dele passar em casa, tomar um banho, comer nada, ele vem direto para a igreja. Sai do Rio, Niterói, São Gonçalo, chega de 7 às 8, minha reunião assim, ó, lotada. Mas sabe o que eu faço? Quando eu começo, Senhor, eu quero te agradecer, porque os irmãos vieram cansados do seu trabalho. Esse povo é muito especial, Senhor. Eu peço que o Senhor dê força para ele. Eu estou valorizando o pequeno rebanho. Você está entendendo? Então é um pouquinho, mas valoriza. Valoriza, começa a agradecer a Deus e a agradecer a eles. Eles estão fazendo pouco, mas é melhor o pouco que eles estão fazendo do que você não ter nada. Quem pode dizer aleluia? Lembra do ensinamento de Jesus? Sejam fiéis no pouco. Agora pergunta para o seu irmão entrar em crise, batendo no ombro dele: você está sendo fiel com aquele pouquinho lá, irmão? Fala para ele, hein? Pastor Luciano, eu estava lendo agora há pouco tempo em um livro de um seminarista. O cara terminou o seminário e marcou um gabinete com o seu pastor e falou: pastor, já terminei meu seminário, estou conhecendo muita coisa da Bíblia, orando muito, estou cheio de oração, aleluia, cheio de conhecimento, e eu queria dizer que se o senhor tiver uma igreja média com umas 400 pessoas, assim, e com uma equipe de louvor razoável, não precisa ser muito boa, com uns obreiros que botem a mão na obra, e assim, que não tenha muita gente problemática, o senhor pode contar comigo que eu estou me candidatando a ser pastor dessa igreja. Aí o pastor: ô irmão, que legal, se eu conhecesse uma igreja assim, eu não ia colocar você, eu ia correndo para lá. Porque não é fácil, irmão. Tem que valorizar, ó, quando está pequenininho, ninguém quer nada. Isso aqui é um segredo de Jacó. Terceiro segredo para poder nós multiplicarmos o rebanho como Jacó: nós precisamos aprender a não desprezar o rebanho quando as ovelhas forem poucas. Primeiro eu falei quando não desprezar quando elas são fracas. Agora o segundo é: não despreze quando elas forem poucas. Labão, quando negociou com Jacó, mandou seus filhos retirar muitas ovelhas, e ele falou: tire a maioria. Depois você lê lá, tire a maioria, deixa Jacó só com um pouquinho. Posso falar, irmão? Talvez o Satanás preparou uma cilada contra você e tirou um monte de gente da sua igreja. O Labão preparou uma cilada contra você e tirou um montão de gente da sua célula. E sabe o que aconteceu? Ficou só um pouquinho lá. Palavra de Deus para você agora, direta do trono. Irmão, valoriza esse pouquinho que ficou, mas valoriza muito.
Valoriza, não fica amargurado e não permita a sua amargura transferir para aquele pouquinho, senão a igreja inteira adoece. Fica feliz com aquele pouquinho. Vira a página, não fica reclamando, dizendo, levou, ora fulano, e mais levou. Não, Jacó não pensa, cadê o meu pouquinho? Que é o meu pouquinho? Meu pouquinho é isso aqui? Então, beleza pura. Vou trabalhar com esse pouquinho aqui. Mas e o montão que o Labão levou? Não, ele levou. Eu vou trabalhar com o meu pouquinho. E esse pouquinho aqui, anota 1000. Aleluia, amor, aleluia. Não valoriza, não despreza se for pouquinho. Valoriza o pouquinho que ficou, irmão. Valoriza e trabalha apaixonado com esse pouquinho. Trabalha com, não deixa o seu ânimo abater só porque o pouquinho não deixa. Não deixa. Há uns 2 anos atrás, 3 anos, foi a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, com a minha esposa. Então tinha algumas igrejas que nós fomos, igrejas com 150, cheguei a ministrar numa igreja lá com umas 300 pessoas, uma igreja em Orlando, e aí me convidaram para ministrar em uma outra igreja, um pouquinho, uma cidade um pouquinho distante de Orlando. E aí eu fui lá, domingo de manhã, irmão, sem brincadeira nenhuma. Cheguei lá para ministrar, o pastor com a esposa, pastor, que bom, as cadeirinhas arrumadas, era mais ou menos um espaço desse aqui. Que bom que o pastor veio, nós estamos aqui para poder receber a palavra que Deus colocou no seu coração. Então eu falei, amém. Então tinha o pastor com a esposa que me recebeu, um cara num pianão, não era nem teclado, era um pianão, um cara no teclado, um pianão, e 2 irmãzinhas sentadas ali atrás. Então, não passava de 10 pessoas, irmão. Não passava. E a mesma mensagem que eu preguei na igrejona grandona, na igreja com 200, 300 pessoas, foi a mesma mensagem que eu preguei ali para um grupinho de 10. E deixa eu falar uma coisa. E eu preguei no reteté, irmão. E suava e tudo. E eis que o Senhor, e aleluia. E preguei. E quando acabou, a minha esposa veio para mim, a gente sentar no carro. Você sabia que eu fico impressionada com você? Eu falei, o que, minha filha? Nossa, você pregou com mais disposição para um grupo com menos de 10 pessoas do que para aquele grupo que tinha 300. E aí, como era minha esposa, eu falei assim, Deus te deu um marido muito abençoado mesmo, né? Mas posso falar? Irmão, valoriza quando for um pouquinho. Tá lá, ó, nós abrimos uma igreja nova no centro de Maricá. E o início de uma igreja é uma peleja. Então toda vez que eu estou lá, eu estou pregando lá com a mesma disposição que eu prego para 1000 aqui. Eu estou pregando lá para 30, para 40 com a mesma disposição que eu prego para 1000. Pastor Alex, que está lá, à frente lá, eu já ensinei isso para ele. O pessoal fala, rapaz, pastor Alex parece que estava pregando para 10.000 pessoas. Eu falei, é isso aí. Você entendeu o negócio aqui, irmão? Vamos lá, uma coisa que eu vejo aqui que Jacó fez, mesmo sendo pequenininho, isso aqui eu faço demais da conta. Quando o rebanho era pequenininho, sabe o que o Jacó fez? Ele pensou uma estratégia que ele pudesse fazer para aumentar o rebanho. Ele não desprezou o rebanho e ele pensou em uma estratégia. Irmão, eu estou toda hora, quem me conhece, estou toda hora pensando uma estratégia. Minha reunião de terça-feira é uma reunião boa, porque toda reunião eu vim com uma estratégia. É uma coisa que a gente vai aplicar. Então o Jacó pensou, qual é a estratégia que eu vou fazer para que esse rebanho pequenininho, ele cresça e esse rebanho fraquinho se torne um rebanho forte. Aí ele falou, já sei, na hora que elas forem cruzar, já que eu vou ficar só com a malhada, eu vou botar um negócio lá na frente dela para elas ficar olhando assim, manchado, e na hora da emoção delas ali, né, fazendo aquele negócio, cruzando, alguma coisa vai vir do céu e o filhotinho vai nascer como? Malhadinho, diga aleluia. E não é que irmão, posso falar uma coisa? Escuta, pega essa aqui, que isso aqui é ouro. Tem estratégia que Deus dá pra gente,
que é louca demais. Inclusive, algumas coisas eu falo com a equipe. Nós fizemos, depois eu vou falar um pouquinho, o encontro que nós mudamos todo, que fizemos aqui. Algumas pessoas, pastor, mas isso é muito doido, não vai dar. Nós vamos fazer esse negócio. Nós vamos fazer. Então, tem estratégia que Deus dá, que aos olhos naturais. Irmão, pensa nisso aí. Dá para ser assim? Na hora que cruzar, eu vou botar aqui alguma coisinha para ela poder ver aqui a vara, e aí o filhote vai nascer malhado. É natural isso? Uma estratégia para funcionar isso, essa estratégia tem que ser de Deus. Tem estratégia que é Deus que me dá. E eu vou falar para você, por mais que as pessoas falem, isso é louco, eu falo, vamos fazer, porque vai dar certo. Então pensa nas coisas que Deus está dizendo para você e fala, vamos fazer que vai dar certo. Vamos fazer esse negócio. Qual é o quarto ensinamento de Jacó sobre multiplicação de rebanho? Nós precisamos aprender a não desprezar o nosso rebanho em detrimento de outros rebanhos. Diga ai, ai, ai. Se você observar aqui o versículo de número 33, eu vou ler aqui já com você. O Jacó não desprezou o pequenininho ficando de olho no grandão do Labão. Para de ficar de olho no rebanho do outro grandão, irmão. Porque talvez o do outro grandão não tenha a bênção que tem no seu pequenininho. Então olha aqui o que o Jacó fala. Olha aqui o versículo de número 33. Diz aqui, na conversa dele com Labão: e assim testificarás por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante de sua face, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e morenos, entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Sabe o que o Jacó está dizendo? Que aquilo que é meu, e o que não é meu, não é meu. Eu quero só o que é meu. Eu quero o que é meu. Ele não desprezou as malhadinhas. Se você ficar olhando muito o que está acontecendo no vizinho, você vai esquecer de cuidar com excelência do que Deus está querendo fazer no seu. Sabe aquela história, irmão? Só que eu vou aproveitar para falar uma coisa para você aqui que vai ser libertador. Posso? Aqui a gente rasga, pode rasgar o verbo, pastor Levi? Falar a verdade mesmo. E aqui tem até líder da igreja aqui, eu vou rasgar o verbo, falar para você aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Irmãos, às vezes nós desprezamos o nosso rebanho olhando para o dos outros, falando assim, puxa vida, hein? Queria ter uma igreja igual a do pastor Bruno, já viu? Os líderes dele? Puxa. Rapaz, a equipe dele, cara, muito boa, o pessoal lá. Puxa vida, hein, cara? Irmãos, não se engane. Nós temos os mesmos problemas que você tem na sua igreja. Os mesmos, igualzinho. Mas igualzinho. Igualzinho. Só que nós aprendemos a valorizar a galera que Deus nos deu, mesmo com as ziqueziras e os problemas que eles têm. Diga aleluia. Que eu não fico olhando a igreja do Paulo Mazzoni, do Josué Valando Júnior e do... Não me engano. Olhar, rapaz, aquilo que é a igreja. Olha assim, quanto maior a igreja, maior são os problemas que ele tem lá naquela equipe lá para administrar. Então não pensa você que aqui, poxa vida, hein? A igreja do pastor Bruno... Não, irmão, igualzinho a sua, é mesmo... Tudo é a arca de Noé, tem bicho de tudo que é jeito. Igualzinho a sua, só que umas arcas de Noé são menores, outras arcas de Noé são maiores. E posso falar uma coisa? As arcas de Noé maior, irmão, tem muito mais sujeira do que as arcas de Noé menor. Fala ai, ai, ai. Não está sendo libertador para você isso aqui? Diga aleluia. Mas eu amo essa arca de Noé que Deus me deu. E falo para eles que amo. E amo mesmo. E aprendo a conviver com eles. E falo para eles, temos que aprender a conviver uns com os outros. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, falei, nós tivemos aqui um final de semana maravilhoso, o nosso encontro, o que é isso? Um dos melhores que nós já tivemos. E aí eu falei com a minha esposa, falei, minha filha, posso falar? E eu fiquei lembrando de algumas pessoas que faziam parte da nossa história, gente que
caiu em conversinha, ficou menininho demais, acabou, sabe, saindo. E eu fiquei pensando, falei, cara, essas pessoas estavam dentro, olha como é que elas perdem. E sabe por que perdem? Porque não souberam lidar com alguns probleminhas que tem em tudo quanto é lugar. E sabe o que eu falei para minha esposa? Eu falei para ela o seguinte, falei, minha filha, eu vou falar, nós temos muitas dificuldades. Eu mesmo como pastor, às vezes, meu irmão, eu sou uma encrenca. Quantos pastores entendem que às vezes é uma encrenca? Fala, ai, irmão, mas eu falei, olha só, eu falei, nós temos tanta coisa que precisamos melhorar, tanta coisa que não é legal, mas posso falar, no final das contas, fechando, a nossa igreja é muito abençoada por Deus. É muito abençoada. Então eu falei para ela, uma pessoa que sai de uma igreja como a nossa, é a minha visão minha como pastor. Uma pessoa que sai, ela pode encontrar uma igreja que seja igual. Pode sim, porque é igual. Mas melhor, irmão, eu vou te falar, eu amo a igreja que eu sou pastor. Eu quero aproveitar para dizer para os meus líderes, irmãos, ovelhas que estão aqui, galera da mídia, eu amo todos vocês. Beijo, 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 I love you. E vamos caminhar nessa arca. Aleluia, aleluia, aleluia. Entendeu? Ame lá a sua igreja. Para de ficar olhando os outros, porque, já falei, também tem problema lá. Está satisfeito agora? Diga glória a Deus. Mas assim, ufa, ufa. Eu vou contar uma coisa. Quando eu ia... o pastor Gilmar está aqui, que legal, pastor Gilmar. Quando eu ia para algumas conferências, alguns treinamentos, eu ficava doido para poder ouvir os pastores falarem sobre aonde eles erraram. Porque falar só da vitória, irmão, eu estou cansado de ouvir. Eu queria saber, cara, aonde o cara errou é onde eu posso aprender. Então, eu vendo isso, falei, o dia que Deus me levantar para poder estar falando com o pastor, eu vou falar muitas vezes os lugares aonde eu sou falho, aonde eu erro, para todo mundo ver de que é possível vencer as falhas e crescer pela graça de Deus. Vencer as falhas e crescer com a graça de Deus. Amém, gente? Maravilha. O quinto princípio que eu vejo, nós podemos aplicar para multiplicar e fortalecer o rebanho. Nós precisamos alimentar bem as ovelhas. Isso é papel do pastor. Diga comigo, alimentar bem. Ô irmão, posso falar? Jacó alimentava, ele queria que as ovelhas ficassem fortes. Na hora de cruzar, o filho reproduzisse forte. Então o que ele fazia? Dava bom alimento. Quer fortalecer e multiplicar o seu rebanho? Dê bom alimento. Você precisa ter treinamento com a sua equipe de líderes. Você precisa ter lá um momento onde você passa para eles a visão que Deus está te dando. Você precisa elaborar melhor os cursos que você tem na igreja. Você tem um passo a passo de curso lá. Cara, chegou ao passo 1, o que ele faz? Depois, passo 2, como é que é? E tudo isso está dentro desses cursos, está mostrando como que é a cultura da igreja que Deus te confiou para ser um pastor. Dentro desses passos está ali incluso a visão que Deus te deu para essa igreja local. Alimento. Irmão, não tem como eu ter um rebanho de ovelhas forte se o alimento que eu dou para as ovelhas é miojo. Não tem. Não tem, eu fortalecer miojinho todo. Miojo você vai ficar com a barriga cheia de verme, irmão. Então eu tenho que pensar, olha, eu estou constantemente melhorando sempre meus treinamentos, minha reunião de planejamento, os cursos. A cada semestre nós estamos avaliando o que podemos melhorar aqui no estudo, qual o curso novo que a gente pode incluir para ensinar esse princípio para os membros da igreja. Então estamos vendo isso porque o alimento, se você vê o que fazia a igreja de Atos, ela ser forte, era a maneira como a palavra ela era ensinada. Oração, palavra, simples, feijão com arroz. Oração e palavra. Oração. Então essa palavra é o treinamento que nós damos, é o alimento que nós damos. Nós temos aqui é uma coisa muito importante para você fazer, olha, igual o pastor Maicon Condé falou, pastor Luciano Teixeira, nosso querido pastor Diego veio. Quantas pessoas que vieram lá da sua equipe para o encontro aqui agora?
15 pessoas. E você falou que para o próximo já tem gente mais para vir, para treinar a galera, para poder ele reproduzir lá com bom alimento. Nós temos aqui a Conlisul, que vai acontecer agora, dia 12. Quantos pastores que trazem? Pastor, não dá para eu fazer um evento trazendo essa galera toda para lá, para a minha igreja, eu não tenho estrutura. Então você tem uma igreja que é parceira sua, que caminha junto com você, por que você não vem para a gente ser treinado aqui junto? Dá alimento. Como que é maravilhoso o povo que está junto contigo, que está do seu lado. Eles vão receber alimento para quê? Para reproduzir quando chegar lá. Você imagina um dia inteiro o cara sendo ensopado com o princípio de liderança, orando sobre liderança, orando para despertar o dom e o chamado de Deus que é na vida dele, direto. Isso é um alimento que fortalece e ajuda o rebanho a multiplicar. Mas sabe quem é que tem que conduzir as ovelhas para o alimento bom? É o pastor. É o pastor que quem tem que conduzir. O pastor que vai lá para o rebanho, nós vamos, vai ter um tal assim, um treinamento, a gente vai estar lá. Você precisa, como pastor também, estar se suprindo de alimento para dar para o seu rebanho lá. Então existem hoje várias maneiras que eu utilizo para poder eu ter bom alimento para dar para a minha equipe. Primeiro, eu leio muito. Tem que ler, irmão. Pastor tem que ler. Você tem, toda reunião que eu faço aqui terça-feira, eu já sei. O pessoal vem, sabe por causa de quê? Eles falam, alguma coisa nova o pastor vai falar ali. Alguma coisa doida o pastor vai fazer ali. Mas por quê? Porque eu busco alimento para dar para eles lá. Então, treinamento, outra coisa, faço muito treinamento. E aí hoje, eu reproduzo treinamentos para quê? Para que outros pastores possam ter ferramentas. Quem é que foi que falou comigo agora que aplicou a ferramenta? Foi o pastor Edson, né? O pastor Edson falou ali comigo, pastor, apliquei uma ferramenta que o senhor deu para a gente aqui no coach ministerial. Apliquei, a galera saiu voando, olha só. Mas ele tem ferramenta, ele tem aqui para dar. Ele tem um alimento para dar. E você, o que você tem para dar? O que você tem na sua mão para dar lá para a sua equipe? Então você precisa ser treinado para você ter sempre ali um alimento e o pessoal falar, vamos lá porque ali é bom, vamos lá porque é bom, vamos lá porque é bom. E isso fortalece e multiplica o rebanho. E mais dois aqui para eu acabar. Meu Deus do céu, esse negócio aqui ficou gostoso, tomei até tempo demais. Vou falar os dois aqui rapidinho. Se você quer fortalecer e multiplicar o rebanho, você vai precisar de aprender a cruzar as ovelhas. Vai precisar de fazer o quê? Diga comigo. Não nasce filho se não cruzar. E o que significa isso, pastor? Para eu ter um rebanho forte, o que é eu cruzar? É você incentivar relacionamentos na igreja. Tem pastor que não incentiva relacionamento na igreja. Ele fica com medo. Então ele fala bem assim, eu não vou incentivar não para as pessoas estarem juntas, daqui a pouquinho se une todo mundo lá, e eles ficam amiguinhos, dão um pé no meu traseiro, eles vão e eu fico aqui, eu não. Deixa todo mundo ser amigo só meu. Aí você fica com um rebanho pequenininho. Fala, ai. Então ensine as pessoas para que elas tenham relacionamento. É claro que se você, isso é um conjunto de coisas. Se você tem ensinamento, se você tem alimento, os relacionamentos, quando eles vão cruzando bem alimentados. Então ali você ensinou para que eles tenham relacionamento, mas você ensinou para eles princípio de honra, você ensinou para eles princípio de lealdade, você ensinou para eles como é que é o princípio, como é que é a cultura da igreja, como é que é o princípio. Tudo isso aqui nós ensinamos. E olha, essas ovelhas que se cruzam se falam. Vira e mexe um quando está com o outro, quando vem assim, um vai lá e alerta o outro. Cara, não fica com isso na cabeça, não é assim, porque é isso que se faz, a Bíblia ensina isso e tal. E aí, mas ensinamos a cruzar. Diga glória a Deus. Aliás, uma outra coisa que eu tenho que começar a fazer é ensinar mais casamento a acontecer dentro da igreja, né? Diga aleluia, vamos casar dentro da igreja. Vai buscar lá fora no arraial? Estou orando aí para que mais casamento aconteça na igreja, né, gente?